Olá, sejam bem-vindos. Aqui estamos dando continuidade à nossa aula de física das radiações, continuando falando sobre radioatividade. Então, nós vamos ter aqui dois exemplos, né? A gente tem a radioatividade natural, que possui várias formas. As mais antigas surgiram com o universo, como o urânio, por exemplo, que tem um tempo de meia-vida bem longo. E outros mais comuns, como por exemplo o carbono, são ativados por raios cósmicos diariamente. A radioatividade artificial, ela vai ser produzida através de um equipamento de alta energia e ele é capaz de ativar um elemento desestabilizando o seu núcleo. Então, como a gente falou na nossa primeira aula, sobre quando o radioisótopo tiver com o seu núcleo instável, ele vai emitir energia para poder buscar a estabilidade. Então, vai ser nesse princípio que a produção da radioatividade artificial vai funcionar. Então, a gente vai ter um equipamento que vai ativar esse elemento desestabilizando o seu núcleo, e quando esse elemento buscar a sua estabilidade, ele vai emitir a radiação artificialmente, tá? Nenhum equipamento radiológico tem a propriedade de produzir radioatividade artificialmente, tá? Então, os processos pelo qual o núcleo atinge a estabilidade são três. Ele vai produzir alfa, beta ou gama. Mesmo após o decaimento radioativo alfa ou beta, os núcleos geralmente emitem energia sob a forma de radiação eletromagnética, que é a gama, e alcança o seu equilíbrio. Então, mesmo depois de um elemento buscar a sua estabilidade e produzir alfa ou beta, o núcleo geralmente emite energia sob a forma de radiação eletromagnética, que é o tipo gama, e alcança o seu equilíbrio. Aí aqui nós temos uma demonstração, tá? Nós vamos ter um núcleo radioativo que tem excesso de energia, a gente chama de núcleo pai. Então, ele vai emitir na forma de matéria radiação corpuscular, principalmente alfa ou beta, e emite também na forma de ondas eletromagnéticas a radiação gama. Então, depois dessa emissão, seja essa, ou sejam as duas, ele vai conseguir resolver esse problema de excesso de energia e ele vai ficar estável. Esse núcleo vai alcançar a estabilidade. Então, esse processo de decaimento de um núcleo radioativo com excesso de energia a um núcleo estável, ele emite radiação na forma de corpuscular, alfa ou beta, ou eletromagnética, radiação gama. Sempre que um elemento tiver o seu núcleo com excesso de energia, é isso que vai acontecer, tá? Então, a gente tem aqui a demonstração de radiação alfa. Z diminui em 2 unidades e A em 4 unidades. Então, é o que ele precisou fazer para alcançar a estabilidade. Esse núcleo vai diminuir essa energia, tá? Então, tem energia entre 4 a 7 MeV. Radiação beta. No decaimento beta negativo, um nêutron é convertido em um próton, ou seja, ele era neutro e passou a ter a carga positiva, e em partícula beta negativo. Assim, Z aumenta em 1 unidade e A permanece constante. No decaimento beta positivo, um próton é convertido em um nêutron e uma partícula beta positivo. Assim, Z diminui em 1 unidade e A permanece constante. Então, essa é a forma que esse núcleo alcançou a estabilidade. E aqui, a radiação alfa, a gente vai ter a ocorrência após a emissão de alfa ou beta, e é a radiação eletromagnética de alta energia. Então, sempre que a gente tiver uma radiação gama, ela vai ocorrer após a emissão de alfa e beta, radiação eletromagnética de alta energia, tá? Então, aqui a gente tem decaimento alfa, decaimento beta e decaimento gama.
Então, o poder de penetração, que vai ser a distância percorrida pelas radiações. Como as radiações corpusculares alfa e beta têm carga elétrica, elas perdem energia ao passar pelo meio material, por interagirem com a matéria. Ao contrário, a radiação gama não possui carga e sua penetração será maior. Então, a gente vai ter, num gráficozinho que a gente ainda vai ver, o poder de penetração de cada material desse, tá? Então, como alfa e beta perdem energia ao se deslocar pelo meio material, elas têm menor poder de penetração, e a gama, ela não possui carga para perder, então a sua penetração será maior. Então, por exemplo, quando a gente tem a nível de radiação X, a gente vai ter um grande poder de penetração, então ele consegue atravessar vários materiais e ele é barrado pelo chumbo e pelo ouro. Então, se eu tiver o paciente e atrás do paciente, atrás do local onde eu estou realizando o exame, eu não tiver um anteparo de chumbo para barrar essa radiação, ela ainda vai ter energia para ultrapassar aquela parede, tá? Conforme ela vai interagindo, ela vai perdendo parte da sua energia, mas como ela tem um grande poder de penetração, ela consegue, mesmo interagindo, manter parte da sua energia e continuar se propagando por mais um espaço, tá? Então, a radiação X, a gente tem um deslocamento de aproximadamente 2,5 metros a 3 metros, em que ele é capaz de interagir e continuar se deslocando. A partir de 3 metros de distância, ele já decaiu, já perdeu sua energia e ele não consegue mais se propagar no espaço, atravessando o que tiver ao seu caminho, tá? Então, aqui a gente tem uma demonstraçãozinha. Então, uma fonte radioativa que produz alfa, beta e gama. O papel, ele barra já o alfa. Uma lâmina metálica, desculpa, o papel, ele barra o alfa. A lâmina metálica, ele barra o beta, e raio-x e gama só são barrados pelo chumbo, tá? Então, isso aqui é o poder de penetração de cada substância, tá? Cada elemento. Então, a gente tem o alfa barrado por uma folha de papel, o beta por uma lâmina metálica, e x e gama barrados por uma lâmina de chumbo, tá? Então, é por isso que no raio-x a gente vai ter sempre os anteparos ou enriquecidos com chumbo, dependendo da quantidade de radiação que é produzida, ou a própria placa de chumbo que a gente tem, como por exemplo nos biombos, nas salas de raio-x ambulatorial. Então, por exemplo, na medicina nuclear a gente vai ter uma blindagem diferente, na industrial a gente tem uma blindagem diferente, na radioterapia a gente tem uma blindagem diferente, tá? Que vai depender da força, da energia, da radiação que a gente está utilizando, tá? Então, a gente tem a radiação, que é o transporte de energia que se propaga em todas as direções, por exemplo, o som. A radiação eletromagnética se propaga sem um meio de transporte, por exemplo, o sol. E a onda eletromagnética é complexa, pois tem um componente magnético e outro elétrico. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica, tá? Sobre os comprimentos de onda, aqui, ó, sobreposição de duas ondas oscilantes e perpendiculares. Então, a gente tem um fluxo aqui na A e outro fluxo na B, tá? Então, a gente tem, ó, os elementos que caracterizam a amplitude e o comprimento de onda. Então, a amplitude a gente tem nesse feixe aqui, e o comprimento de onda, a distância entre uma amplitude e a outra. Então, a gente tem o ponto máximo da onda e o ponto mínimo da onda. Então, quando a gente fala em poder de penetração, comprimento de onda, a gente vai ter diferentes representações gráficas quando a gente fala de ondas de rádio, ondas de TV, laser, ondas eletromagnéticas,
micro-ondas e por aí vai, tá? Cada uma delas tem um comprimento de onda diferente e dependendo desse comprimento de onda, ela tem um maior poder de penetração e um maior deslocamento no ambiente, vamos dizer assim, maior interação entre os materiais encontrados no seu caminho. Então, por exemplo, a luz visível, devido ao seu comprimento de onda, ela não consegue atravessar uma parede. O raio-x tem um comprimento de onda diferente e ele consegue ultrapassar uma parede que não seja revestida por chumbo, tá? Então, a radiação eletromagnética observada do ponto de vista radiológico, a frequência é o mais importante fator que ela tem, pois vai determinar a energia que é transportada pela onda. Então, um fóton é a unidade de medida que significa a menor porção de radiação eletromagnética quantificável, um único raio. Então, dentro do feixe de raio-x, a gente vai ter diversos fótons de energia e a gente vai ter também os fótons de baixa energia, que eles não são úteis para realizar uma imagem radiográfica. Então, esses fótons de baixa energia, eles são filtrados dentro do processo de produção e aquisição de imagem, para que esses fótons de baixa energia não prejudiquem a nossa imagem, porque a gente quer apenas os fótons úteis, apenas os fótons de alta energia, tá? Essa partezinha a gente terminou, a gente para por aqui. Espero revê-los no próximo encontro. Espero que tenham gostado e até a próxima.